Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Intuindo. Eu sou sua host, Cami, e hoje a gente vai continuar o nosso papo da semana passada sobre ações alinhadas, essa questão do descondicionamento, como se colocar em alinhamento, tudo isso. Antes da gente começar, queria dizer pra vocês que sim, eu estou recebendo as mensagens de vocês, sei que vocês estão amando o podcast. Eu sei que eu falo isso todos os episódios, mas de fato, assim, de verdade, me dá me traz muita felicidade, muita gratidão. Fico muito feliz que vocês estejam escutando e estejam gostando. E eu sei também que vocês ficam um pouco tristes que tem apenas 12 episódios o podcast. Ele é bem novo, né? Eu lancei há 2 meses e meio, então eu lanço um episódio por semana, né? Toda sexta-feira. Mas já quero avisar vocês que eu estou me organizando aqui para conseguir gravar mais episódios, para que vocês tenham mais disponíveis aqui até o fim do ano, pelo menos gravar mais e conseguir lançar mais episódios, para que a gente tenha uma base aqui maior até que a gente volte a lançar um por semana. Então, se você tem algum tema que você quer muito escutar sobre no podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram, @cami.minerbo. Esse episódio, por exemplo, ele foi um pedido de uma pessoa no Instagram. Então, vira e mexe, eu abro lá uma caixinha e peço a opinião de vocês, peço para vocês sugerirem episódios, escolherem o episódio da semana. Então, podem ter certeza que vocês fazem super parte do processo de escolha. Então, me sigam lá no Instagram, @cami.minerbo, e me mandem suas sugestões. Quando vocês quiserem, eu dou print em tudo, salvo uma postinha, porque aí no momento que eu for conseguir sentar para gravar vários de uma vez, a sua opinião, a sua sugestão, ela será levada em consideração. Então, agora que a gente passou disso, eu vou começar, vamos lá, entrar no tema dessa semana. E eu fiz um post, né, lá no Instagram, que eu acho que tem tudo a ver com o episódio dessa semana. E foi um post, assim, muito questionador sobre se as suas decisões de hoje, se elas estão refletindo e estão alinhadas com a pessoa que você quer ser amanhã. Realmente sobre refletir se as suas decisões de hoje, elas estão construindo a vida dos sonhos que você quer construir no amanhã, né, no futuro. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas mulheres que não conseguem perceber que muitas das decisões que elas estão tomando hoje estão criando uma realidade que elas não querem que estar mais, só que elas não conseguem perceber que, na verdade, o motivo pelo qual elas estão criando ainda essa realidade é por conta da frequência energética por trás das decisões que elas estão tomando hoje. Então, eu falei muitas palavras que talvez tenha ficado um pouco confuso, então vamos lá explicar o que eu tô querendo dizer. Imagina que você tá num relacionamento e você tem que tomar uma decisão, você tá lá numa encruzilhada sobre ficar no relacionamento ou sair do relacionamento. Só que você carrega um trauma muito grande, um medo muito grande de ficar sozinha. Então, você continua tomando a decisão de estar num relacionamento. No momento que você faz isso, você está tomando uma decisão pelo que a gente está chamando aqui no podcast de oponente interno, que é uma palavra uma expressão que a Kabbalah usa para se referir basicamente ao ego, mas eu sinto que às vezes o ego ele se perdeu um pouco, assim, na expressão ego se perdeu um pouco no universo da espiritualidade, então eu gosto muito de chamar, enfim, esse mecanismo dentro de nós de oponente interno, que se refere muito a esse mecanismo de autossabotagem, né? E muito conectado a esse mecanismo de se manter ainda na sua zona de conforto, se manter pequeno, de todos conectado aos medos, ao controle, à ansiedade, tudo isso. Então, quando a gente fala sobre essa pessoa, essa mulher que decide estar num relacionamento ainda, porque ela tem medo de ficar sozinha, né? A gente está falando de uma pessoa que está tomando decisão por esse lado, né? Por esse lugar de oponente interno. E essa pessoa, ela não está entendendo por que a vida dela não está mudando de caminho, por que a vida dela continua da mesma forma, ou por que ela continua criando essa realidade frustrante na casa dela, ou às vezes ela sente que, sei lá, o relacionamento está morno, mas a carreira ou o financeiro não tá assim essa coisa magnética. Gente, tudo na sua vida é conectado, tá? O amor e o dinheiro estão conectados. Tudo na sua vida está conectado. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, se você, em um lado da sua vida, você está se mantendo pequeno, é muito, muito normal que
em outro lado da sua vida, você também vai acabar se mantendo pequeno. Então, se você se mantém pequena, você fica tomando decisões por medo no seu campo de relacionamentos, as probabilidades são que você também tem um medo e fica se mantendo pequeno, talvez em campo de dinheiro ou campo de carreira, tudo isso. Obviamente que nada aqui é uma regra, né, gente? Então, se você tá aí na sua vida pensando, tipo, não tem nada a ver isso que a Cami tá falando, talvez pra você não tenha mesmo, pra você já tenha tido no passado e hoje em dia não tem, enfim. Só que, geralmente, nas nossas vidas, tudo é conectado, uma coisa impacta a outra. Não estou falando isso só de experiência própria, mas também de atendimentos que eu já tive com clientes e tudo isso. Então, né, geralmente essas energias, elas se espelham um pouco dentro dessas áreas das nossas vidas. Essa mulher, quando ela toma essa decisão e ela não vê o porquê que a vida dela não está tomando o rumo que ela gostaria, é porque energeticamente essa decisão ela está vindo de um lugar de medo e aquilo que ela está criando também tem uma vibração baixa, entre aspas, porque a vibração que ela está tomando a decisão não é uma vibração expansiva, é uma vibração contrativa. Então, um outro exemplo. Você, por exemplo, é uma empreendedora e nesse momento você tá, tipo, empreendendo, só que ao mesmo tempo você também tá com um pezinho lá em freelas e tal, porque você ainda não consegue ver uma constância financeira no seu negócio, né, na sua empresa. Então você ainda tá fazendo alguns freelas de lado e tudo isso. E você tá colocando essa intenção pro universo de tipo, não, eu quero conseguir ter mais constância, tudo isso. Você tá vendo algumas coisas entrarem a mais, mas você ainda tem um medo muito grande de que talvez isso não seja constante. Ou você tem um medo muito grande de que você talvez não mereça fazer isso, enfim. Você tem um medo específico aí. Ou um medo de faltar dinheiro, enfim. Medo de não estar segura, medo de não ter essa estabilidade. E aí fica aparecendo um monte de frila aí pra você. Né, em teoria, a gente poderia falar, nossa, manifestou e tudo isso, só que esses freelas não são algo que são alinhados para você. Eles são só uns freelas aleatórios que estão aparecendo, que na verdade, você na sua intuição gostaria de falar não. Então você, por exemplo, usa a sua intuição no Human Design, você entende que é um não, só que por conta desse medo da falta de estabilidade, o medo da consistência, o medo de não estar segura e tudo isso, você acaba falando sim, e aí você acaba tomando esses desvios, né? Vamos dizer, você com seu carrinho no GPS, você fica virando nos desvios, enfim, infinitos aí da vida, e você acaba se distraindo da sua empresa, daquilo que você de fato quer construir. Aí vira e mexe, você consegue dar uma atenção lá para sua empresa, você posta algumas coisas na internet, você tenta, enfim, pegar mais clientes, mas você tá atolada de coisa para fazer dos outros freelas. Porque a decisão que você está tomando é essa, você está criando essa realidade, que é uma realidade que você sabe que você não quer, não são as decisões que a sua eu magnética, a sua eu ideal tomariam, mas você continua tomando essas decisões por medo e por falta de confiança. Então, quando a gente olha para esses dois lados, é muito quase que óbvio, que quando a gente olha para essas duas situações, é quase que óbvio o motivo do tipo, nossa, é óbvio que essas pessoas estão criando realidades que estão cada vez mais longe dos seus sonhos, porque elas não estão tomando decisões que estão alinhadas com esse sonho. Só que a gente não consegue, muitas vezes, perceber isso. Por quê? O primeiro nível disso é a gente não para pensar de fato, se essas decisões estão vindo da nossa intuição ou se estão vindo do oponente interno. Segundo nível, que é um nível um pouco mais complexo, o oponente interno começa a se mascarar como intuição. Então a gente vai tomar uma decisão, na hora de tomar uma decisão, a gente sente uma coisa vindo da intuição, mas o oponente interno convence a gente de que, na verdade, é o contrário. Então, o oponente interno mascarado espiritualmente, ele fala, tipo, não, eu tô sentindo que é de fato pra gente ficar nesse relacionamento. Então, você sente numa intuição mais, vamos dizer, autêntica, verdadeira, que não é pra você estar lá, mas o oponente interno, ele te distrai e ele, enfim, faz um somebody love lá e você acaba acreditando nele. Então, o que acontece é que às vezes a gente mente pra nós mesmos, né, basicamente. Então, você sabe que não é alinhado, mas você continua lá, dando uma segunda chance, dando uma segunda chance. Você fala, ai, daqui a pouco eu saio, ai, daqui 5 meses eu paro, ai, nananã. Só que esse momento, na verdade, raramente chega.
Até que o universo puxa seu tapete, né? Porque o universo já te deu várias chances de você fazer isso de uma forma graciosa, mas muitas vezes a gente não quer, né, fazer de forma graciosa e o universo vai lá e puxa o tapete mesmo, a gente acaba caindo nesse, entre aspas, fundo do poço, para que a gente consiga refletir, fazer esse reset e se recentrar para pegar essa via expressa da nossa vida, que seria a sua intuição. Então, hoje, eu acho que seria muito interessante se você que está escutando isso, se você olhasse para a sua vida hoje, fizesse um inventário aqui enquanto eu estou falando, você pode fazer um inventário aí no seu notes, no seu, enfim, no seu celular, enfim, onde você quiser. E você olhar para sua vida hoje e falar, tá, quais decisões, seja assim, radicalmente honesta com você. Radicalmente. Tipo, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo o que você tá anotando, mas seja radicalmente honesta com você. Não tenha uma coisa que você não consiga ser honesta com você sobre, assim. Tipo, você pode mentir pra todo mundo que é o relacionamento certo. Tá tudo bem, tá? Ninguém tá julgando ninguém aqui. Todo mundo já passou por isso. Só que pra você mesma, não minta. E não quer dizer que assim, nossa, você vai, tipo, né, falar pra você que você vai admitir pra si mesma que de fato não está tão alinhado assim o relacionamento atualmente. Não quer dizer que você vai lá amanhã terminar, no segundo seguinte você vai terminar. Ou você de fato é a empreendedora que tá cheia de job, de freela que não gostaria de estar e amanhã você vai demitir todo mundo, vai sair de todos os jobs. Você pode, não tô te falando pra você fazer isso. Tô falando pra você ir com a sua intuição e decidir isso. Mas o que eu estou falando é seja honesta com você, porque é só assim que você já vai conseguir olhar e fazer esse inventário do tipo, putz, tá. Tem decisões que eu de fato estou tomando de um lugar de medo, de um lugar de desespero, de um lugar de controle, de um lugar de ansiedade. Tá, entendi. Ok, estou sendo honesta comigo. Agora a próxima pergunta é: por que que você está tomando essas decisões? Então, do que você tem medo? O que você quer controlar? Então, no relacionamento, eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de estar sozinha, eu tenho medo que eu não mereço algo melhor, eu tenho medo X, enfim. Qual que é o medo aí por trás da decisão que você está tomando? Com o cliente, por exemplo, né, empreendedora com os jobs de freelas. Ai, eu tenho medo de não ter estabilidade, eu tenho medo de não ter consistência com o meu dinheiro, eu tenho medo de não estar segura, eu tenho medo de não me sentir segura, né? Eu tenho medo ou eu não acredito que a minha empresa realmente pode me trazer essa segurança, essa estabilidade. Então, gente, quando você começa a ser honesta com você, você olha as suas decisões, você começa a ser honesta com você consegue entender o porquê por trás de todas as suas decisões. O que está escondido? Qual que é a crença? Qual que é o portal de transformação que está escondido lá atrás daquela decisão que você está tomando que não está alinhada? E eu gosto muito de uma abordagem muito graciosa, né? Como eu falei já. Sou, assim, se você já passou por atendimento comigo, esse é um feedback que eu constantemente recebo das minhas clientes, que elas se sentem muito confortáveis comigo, muito livres para serem quem elas são, muito não julgadas, porque, assim, somos todos seres humanos, né? Então, não é para você olhar para essa listinha e falar, tipo, nossa, todas as decisões que eu tomei no último ano foram super desalinhadas, eu sou horrível e nananã, meu Deus do céu, eu sou muito não espiritual, sei lá o quê. Tipo, isso é o oponente interno sequestrando o negócio e saindo correndo com a sua listinha que você acabou de fazer. Porque ele quer que você se sinta mal. Ele quer que você fique no está, nossa, eu sou muito ruim. Não entra nesse campo, tá? Já vou pausar aqui pra você não entrar nesse lugar, tipo, tá? Olha a sua listinha, você foi super honesta com você, cara, isso já é assim, um meio para mais de meio caminho andado, porque quantas pessoas são de fato honestas consigo mesmas. E se você, na verdade, tem poucas decisões que você tomou desse lugar, ótimo também. Então, ótimo para os dois lados. Se você tem muitas, ótimo, legal, você foi honesta com você mesmo, você está começando a observar aquilo que você quer transformar. E se você não tem muitas, também ótimo, você está alinhada aqui, que legal. Então, o que a gente pode fazer depois disso? Uma vez que a gente olhou as decisões que a gente tem que não são alinhadas com, né, a pessoa que a gente gostaria de ser ou a vida que a gente quer construir, o próximo passo é identificar se eu já fosse essa mulher que tem tudo, essa pessoa que já vive essa vida dos sonhos, essa pessoa que sabe
que vai dar tudo certo, independentemente do que seja certo, talvez o certo entre aspas, né, ou vai dar tudo certo entre aspas, não é exatamente aquilo que a sua mente acha que vai ser, mas você sabe que você vai estar segura, você vai estar 100% amparada pelo universo e não importa como que a sua vida acabar sendo, isso vai te fazer feliz e realizada, enfim. Se você fosse essa pessoa já nesse momento, se você trouxer essa pessoa e ela olha para essa listinha, quais que são as decisões que ela toma em relação a isso? Então, o que ela faz, né, essa pessoa? Será que ela faz um plano do tipo, tá, eu vou ficar 3 meses com esses clientes e aí depois, nesse terceiro mês, eu vou, sim, independentemente do que estiver acontecendo na minha vida, eu vou, sim, parar todos os clientes. Enquanto eu tiver com esses 3 meses de cliente, eu vou poupar, né, economizar, sei lá, 30% daquilo que eu vou fazer. Vai ser desafiador, talvez, agora nesse começo, mas eu vou fazer isso, nananã, então eu vou me organizar para isso acontecer. Ou a outra pessoa que tá no relacionamento, por exemplo, você vira e fala, tipo, nossa, vou terminar amanhã. Ou, tipo, não, acho que talvez a gente poderia ir fazer terapia de casal. Ou, não, vou passar os próximos 3 meses fazendo esse trabalho interno do porquê que eu tenho medo de estar sozinha. E talvez a gente continue nesse mesmo relacionamento, mas eu vou ressignificar a forma que eu estou nele. Então, gente, eu quero que vocês entendam que não é isso ou aquilo, né? Porque a mente, o ego, o oponente interno, eles adoram fazer o é isso ou aquilo. Então, ou eu fico com essa pessoa ou eu termino com essa pessoa. Ou eu tô com os jobs de freela ou eu não tô com nenhum. Então, não, né, vamos tentar tirar um pouco essa coisa dos extremos e olhar de uma forma mais fluida, de uma forma mais intuitiva para isso. Então, como que você, nesse momento presente, se conectando com essa pessoa do futuro, como que essa pessoa tomaria essas decisões no momento? E se você não consegue ainda 100% e compreender, assim, como que essa pessoa faria isso, o que eu recomendo muito, muito, muito é você se conectar com a sua intuição. E se você ainda não fez o seu mapa do Human Design, eu recomendo muito, porque no Human Design tem uma informação do seu mapa que é a sua autoridade, que significa a sua intuição no Human Design, que é qual que é a melhor forma de você tomar as suas decisões. Então, eu te recomendo super você ir lá, fazer o seu mapa, pesquisar como que é a sua autoridade, como que é a sua intuição. Inclusive, esse é exatamente o tema da imersão de Human Design, que estamos na segunda semana. Está sendo incrível, incrível, incrível. Mas, enfim, então eu super faria isso. Essa conexão com a sua intuição, ela é muito importante para você compreender como tomar essas ações alinhadas. E o que acontece quando você toma uma decisão de um lugar de intuição versus de um lugar de mente? O resultado que você vai criar, ele é 100% mais alinhado, ele cria resultados que são mais sincrônicos e você acaba manifestando oportunidades de uma forma muito mais rápida e fluida. Então, na semana passada, a gente falou um pouco do porquê que eu sinto que eu nado contra a corrente. E a gente falou dessa questão do condicionamento, né? Que é essa coisa de tomar as decisões de um lugar de medo e tudo isso. Enfim, isso tudo tá nesse campo do condicionamento do oponente interno. Quando você toma uma ação de um lugar de intuição, você não precisa tomar 100 ações para chegar onde você quer. Você precisa tomar uma, duas. Então, eu tenho um exemplo muito bom de uma cliente minha, manifestante geradora, que tem autoridade sacral. Então, se você conhece um pouco do Human Design, você sabe que é uma autoridade que tem a ver muito com desejos. Então, manifestantes geradoras ou geradores, eles têm a estratégia de responder, que significa que só é alinhado para eles fazerem coisas uma vez que eles se sentem animados com isso, eles sentem eles sentem esse desejo que vem do sacral, que vem do corpo. Então, essa minha cliente, ela estava mudando de país, ela chegou nesse país e ela não estava com vontade de procurar emprego ainda. Ela estava usando a reserva de dinheiro dela e a mente dela estava surtando do tipo, meu Deus, você precisa procurar esse emprego, nananã, e tudo isso. Só que o sacral dela estava falando, agora não. Então, ela usou aquela primeira semana, aproveitou e tudo isso, se aterrou e tal. E aí, ela começou a sentir no sacral dela uma animação em procurar emprego. E ela acabou achando esse emprego aleatório numa padaria. E o sacral dela estava super animada com essa oportunidade de conhecer outras pessoas, de ir ganhando seu dinheiro, de ir começando a entender tudo aquilo que ela estava fazendo e tudo isso. E em 3 dias, foi super rápido, ela sentiu a animação, ela procurou, e aí ela aplicou e entrou no emprego. E
tava super feliz e tudo isso, tava super animada, e passou um mês e ela continuou animada. Só que enquanto isso tava rolando, enquanto ela tava nesse emprego, a mente dela também tava começando a julgar ela, tipo, mas essa não é sua formação, você tem que trabalhar com alguma coisa na sua área e tudo isso. Então, toda aquela coisa, né, do oponente interno. Mas ela tava 100% conectada com o sacral, ela estava muito, muito, muito intencionada em se conectar com a sua estratégia, de responder, de escolher as coisas com a sua intuição sacral e tudo isso. Então, depois de um tempo, um mês e pouco, acho, ela acabou sendo mudada de unidade. E nessa nova unidade, ela estava detestando. Ela estava muito frustrada, porque as pessoas novas da unidade não eram muito legais, ela não estava se sentindo alinhada e tudo isso. Então, ela começou, por conta dessa frustração, ela começou a sentir um desejo de, né, ela respondeu a esse estímulo externo, ela começou a sentir um desejo de começar a procurar um emprego, dessa vez na área dela. E ela recentemente tinha mudado de área, como uma boa manifestante geradora, e ela estava procurando coisa em edição de vídeo. Era o que ela estava era o que estava animando ela, era o que ela mais queria fazer, era aquilo. Ela entrou no LinkedIn, aplicou acho que para 3 vagas. Um dia depois, a pessoa ligou para ela em uma das vagas e em menos de uma semana ela tinha sido contratada na área que ela queria. Agora, gente, por que eu amo essa história? Porque a mente não consegue conectar essas sincronias. A mente não conseguiria montar tudo isso que acontecesse, que aconteceu. A mente não conseguiria falar, não conseguiria planejar, tipo, controlar e planejar, tipo, nossa, tá, então ela vai ficar um mês aqui, aí depois a gente vai aplicar e vai abrir essa vaga. Né? A mente não conseguiria, mas a intuição está conectada com o todo. Se ela não tivesse conectado com a estratégia de responder e a intuição sacral dela, ela teria começado a aplicar vaga, assim, meses antes. Ela teria passado dias e horas aplicando a vaga, e a vaga que era destinada, entre aspas, para ela, ainda não estava aberta, nenhuma das duas. Então ela ia ter passado um super tempo tomando decisões por falta de alinhamento, decisões que estão vindo do oponente interno, do ego, do medo, do desespero. Ela teria tomado essas ações, né, não alinhadas, essas ações de desespero, essas ações de medo e tudo isso, e ela teria feito o quê? Sentido que ela tá fazendo e nada tá dando certo. Por quê? Porque ela não está tomando decisões que estão alinhadas com a sua intuição. Ela não tá tomando decisão de um lugar do tipo, nossa, eu estou animada, agora eu quero tomar essa decisão. Ou, nossa, eu estou sentindo que essa é a decisão correta de tomar nesse momento. Não, ela tá tomando a decisão, né? Essa pessoa, enfim, imaginária, estaria tomando essa decisão de um lugar do tipo, meu Deus do céu, eu tô desesperada, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego. Nanana. E às vezes, tipo, no caso dela, por exemplo, ela tava usando o dinheiro que ela tinha guardado, talvez a mente tava tipo, meu Deus do céu, isso é um absurdo, não deveria ser assim, entre aspas. Só que a intuição dela tava ok com isso, entende? Tipo, talvez no futuro ela vai fazer esse dinheiro em triplo porque ela está alinhada agora, entende? Então, gente, é óbvio que isso é uma situação específica, né, de uma pessoa específica. Não estou falando que ninguém pode procurar emprego, que todo mundo tem que esperar. Nanana. Você vai saber com a sua intuição se isso é alinhado para você ou não. O que é alinhado para você ou não? Qual que é a ação que você tem que tomar ou não? Então, e eu digo mais, tá? Vou até um passo mais longe para ficar aí uma sementinha na sua cabeça. Ela também poderia ter tomado uma decisão de não procurar emprego de um lugar de oponente interno, de um lugar de autossabotagem. De um lugar do tipo, ai, preguiça, ai, não, eu tô sentindo que não é pra eu fazer isso agora. Só que, na verdade, ela tá morrendo de medo de aplicar e se colocar lá disponível nesse novo país e tudo isso. Então, vocês conseguem perceber, gente, que eu sempre falo isso em todos os episódios do podcast, porque eu quero que entre na sua cabeça, assim, o máximo que você puder. Você pode tomar a mesma decisão e ela terá, dependendo de o lugar que você tomou ela, dependendo da consciência que você tomou ela, intuição versus oponente interno, ela terá consequências completamente diferentes. Completamente diferentes. O resultado não mente. Se você tem resultados alinhados, a sua decisão ela partiu de um lugar de alinhamento. Se você tem resultados desalinhados, a sua decisão, em algum momento, ou ela começou alinhada e depois ficou desalinhada, mas em algum momento ou ela era desalinhada desde o começo. Então, por exemplo, você como empreendedora,
Você sente intuitivamente que você quer lançar um projeto, né? Você quer lançar um serviço, um produto. Aí você sente essa ação alinhada vindo, né? Essa ação intuitiva vindo. Só que na hora de fato fazer, de precificar, de comunicar, de vender, enfim, montar o site, montar a página de vendas, tudo isso, aí a intuição, tipo assim, devagar você vai retirando a intuição e devagar a mente vai entrando no lugar e sequestrando o projeto inteiro e colocando as suas patinhas lá e depois, pronto, virou o projeto da mente agora, virou tudo do oponente interno. Aí a forma que se comunica vira de um lugar rígido de oponente interno. A forma que você monta o site também, a forma como você entrega o produto às vezes. Então, é uma ação que começou de uma forma alinhada, começou de um lugar intuitivo e aí depois se transformou de um lugar em uma coisa desalinhada. Então, aí você começa o quê? A sentir que você está nadando contra a corrente. Sentir que você está fazendo esforço demais. Sentir que as ações estão pesadas demais. Está tudo pesado, que você não sabe o que está acontecendo. Por que eu nado contra a corrente? Por que eu faço e não dá certo? É porque em algum momento, o oponente interno, o ego, está sequestrando as decisões. E sem você perceber, sorrateiramente, você começa a tomar decisões de um lugar de medo, de um lugar de desespero, de um lugar de ansiedade. Meu Deus, ninguém está comprando. Meu Deus, não vou fazer dinheiro. Ninguém está comprando. Não estou vendendo. Olha os meus números no Instagram. Ninguém está recebendo meu conteúdo. Eu detesto o Instagram, o algoritmo. E aí começa. Começa. Aí o oponente interno já viu. Você perde. Se você não observa, assim, não fica muito em observação, 9 de 10 vezes ele vai sequestrar e, enfim, vai começar a pilotar tudo. Então, é muito importante ficar nessa observação constante, né? Então, quando eu falo aqui, isso é uma coisa que eu falo para as minhas clientes geradoras e manifestantes geradoras muito, mas isso vale para todo mundo. Quando você está começando a tomar decisões com a sua intuição versus o oponente interno, tomar essas ações de um lugar de alinhamento com a sua intuição versus de desalinhamento, para que você sinta essa sensação de fluidez, de alinhamento e de leveza. É quebrar essas ações, essas decisões em micro ações e decisões. Então, para que você tenha certeza que nenhuma delas o oponente interno está te sabotando e sequestrando. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa empreendedora que teve essa ação alinhada, né? Essa decisão intuitiva de lançar um serviço específico, um projeto específico. Não é tipo, tá, agora eu tomei essa decisão com a minha intuição e pronto, acabou. A intuição vai pro lado, agora só a mente está no comando. Não, aí é tipo assim, tá bom, intuição, qual que é o preço que você quer? Quantas vezes por semana você quer que eu faça essas sessões? O que você quer que eu escreva, né? Tipo, na página, o que é importante escrever? Como você quer que eu formate a sessão, como você quer que eu comunique, qual que é a coisa mais importante e tal. E não quer dizer, gente, que eu quero muito, muito também dar uma pausa aqui, é muito importante que, não quer dizer que você vai ficar lá no sofá, porque isso era uma coisa que se eu escutasse isso num podcast, é por isso que eu tô fazendo essa pausa, porque se eu escutasse isso num podcast uns 4 anos atrás, eu teria achado que eu precisaria ficar sentada no meu sofá, fazendo várias meditações e canalizações com a minha intuição, para receber as respostas do tipo, não, eu vou canalizar a página inteira, vou canalizar a página de vendas inteira agora sentado no meu sofá. Não é assim. Não é exatamente assim. Pelo menos para mim nunca foi assim, nunca funcionou. Alguma coisa ou outra até que ok, mas no geral não é exatamente assim, porque é sobre misturar a mente alinhada. Então a mente ela não sai da cena. A mente ela se torna uma mente alinhada, uma mente que está lá no copiloto da nave. Então a nave está sendo pilotada pela intuição, só que a intuição não tá tipo assim, não, ó, aí a intuição ela não sabe todos os mecanismos, por exemplo, de qual plataforma usar, onde que você tem que fazer o host de vídeos, blá blá blá, tipo todas as coisas mais, vamos dizer, 3D, realidade, tudo isso, é a mente que vai sentar, vai pesquisar e vai falar, não, tá bom, então para eu entregar um curso eu preciso de uma plataforma de vendas, eu preciso de
uma plataforma de host de vídeos, eu preciso comunicar isso, então eu preciso de um posicionamento, eu preciso de uma proposta de valor, tá, quanto que eu vou precificar, tá bom, e onde é que as pessoas vão pagar, e blá, blá, blá. Tudo isso, todos esses mecanismos, assim, a mente que pensa nisso, todas essas ferramentas. Só que a mente, ela tá acompanhando as decisões da intuição. Então, a intuição, ela tá tomando essas grandes decisões, e a mente, ela tá lá fazendo, tipo ela é o operacional, sei lá, do CEO, que é a intuição. Então, quando você está pensando numa, por exemplo, que eu estou falando bastante de uma empreendedora aqui, a sua intuição, ela é a CEO da empresa, e o operacional, né, o seu braço direito, vamos dizer, é a sua mente. Mas é uma mente alinhada, uma mente que está submissa quase à intuição. E a intuição que está lá tomando todas as grandes e, enfim, até pequenas decisões também. A mente, ela está só lá fazendo aquilo que precisa ser feito a partir de uma decisão da intuição, entende? Então é muito importante a gente compreender isso, porque eu não quero que você também se coloque num lugar do tipo, nossa, agora eu vou precisar ficar passando horas meditando para tomar as decisões, para canalizar as coisas da intuição. Não, gente, tipo, muitas vezes a sua intuição, ela vai vir quando você está no meio do banho, né? Ou quando você tá, tipo, indo caminhar, ou você tá, sei lá, num bar com os amigos, aí você tem uma ideia, uma intuição que vem do tipo, nossa, seria muito legal comunicar isso dessa forma, e você anota lá no celular. Então, não é pra você também se forçar a entrar nesse lugar, tipo, nossa, preciso, canalizar tudo toda hora, porque não é exatamente assim que precisa funcionar, vamos dizer. Então, é importante que você tenha essas ações, assim, que você quebre em pequenas ações para que a sua intuição ela consiga definir tudo isso, mas que você não enrijeça esse processo. Porque quando você começa a enrijecer e fica tudo uma caixinha, fica contraído do tipo, senta aí, faz a meditação e faz a canalização e tudo isso, aí você acaba caindo de novo no mecanismo do oponente interno. Então você tem que ficar em muita observação para entender essa fluidez, essa flexibilidade assim da intuição, dessa tomada de decisão com a intuição, com a sua essência. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro o que são essas ações alinhadas, assim, como que essas ações alinhadas impactam no seu dia a dia, né? E impactam também os resultados que você vai ter, a importância de você ficar muito em observação sobre o que é intuição, o que é o oponente interno. Eu acho que é bem legal vocês fazerem aquele inventário lá do começo do episódio também, né? Depois observar como que a minha eu ideal tomaria essas decisões e aí também você começar a compreender com o Human Design, ou enfim, com o seu corpo mesmo, como que a sua intuição funciona hoje em dia e qual é a melhor forma de você começar, nesse momento presente, a já usar ela para tomar as decisões na sua vida. E, gente, é impressionante como isso funciona. E eu tô agora com um grupo, né, como eu falei para vocês, com um grupo de imersão do Human Design, e a gente está fazendo experimento juntas, então são 30 dias em que elas se comprometeram, são um grupo de quase 20 mulheres que se comprometeram a viver e experimentar com o seu Human Design por 30 dias. Gente, eu estou em choque com o resultado já na primeira semana. Elas só se alinharam com a estratégia, o tipo energético, e eu já vi, e assim, relatos todos os dias de, nossa, eu me sinto mais leve, me sinto mais alinhada. Mulheres que estão manifestando, gente. Teve uma empreendedora que manifestou uma cliente que fechou 3 jobs ao mesmo tempo. Uma outra mulher maravilhosa que manifestou 2 oportunidades para trabalhar fora do Brasil, que era o sonho dela. Uma outra mulher que manifestou uma proposta de emprego que ela chegou a recusar porque ela sabia que ela merecia melhor. Então, eu tô observando, assim, tantas mulheres recebendo tantas manifestações de forma tão fluida em uma semana, assim, a vida delas já começando a mudar, só em se alinhar com a sua estratégia, com o seu tipo energético. E agora, essa semana, elas vão aprender sobre a autoridade também, a intuição. E é sobre isso, gente. É sobre você se encontrar, se conectar com esse manual para que você sinta que você está fluindo com a corrente ao invés de contra a corrente. E esse manual que eu digo é o Human Design.
Então, é isso. Espero que essa aula, né, praticamente, esse podcast tenha sido inspirador para vocês. Continuem me mandando mensagens no Instagram, me mandem suas sugestões de episódios e tudo isso. Adoro, adoro, adoro escutar de vocês. Mande esse episódio para uma amiga sua, alguém que você quer trocar a figurinha, você quer trocar essa listinha, talvez, e ser honesta com ela também. Ou que você quer ajudar essa pessoa a tomar decisões que sejam mais intuitivas. Espero vocês no próximo episódio. Um beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau!